Nesse vídeo eu vou te ensinar como sentar para treinar meditação ou pranayama, enfim, as posições sentadas de pernas cruzadas, como fazer isso sem ter flexibilidade, se você ainda não tem. E ainda quero também avançar para que você vislumbre as possibilidades que você vai ter quando você tiver flexibilidade. Então vamos fazer um tour aqui meio do iniciante até o mais avançado. Ponto importante. Tudo que eu vou falar aqui, as nomenclaturas que eu vou usar aqui, são todas referentes ao Swastika Yoga, que é a modalidade que eu aprendi e que eu ensino. Então, se eu falar um nome que você não conhece, ou que você conhece por um nome diferente, saiba que isso varia muito de linhagem para linhagem, tá tudo certo, entenda o conceito, tá? Se você não pratica yoga, ignora o nome, porque o nome é estranho, né? Porque é em sânscrito. Então, calma, não se assuste com isso. Por exemplo, no Swastika Yoga, primeiro ponto importante, no Swastika Yoga existe polaridade para as pernas. Então, a perna que vai ficar mais perto do seu quadril e mais longe do seu quadril tem diferença, isso interfere para algumas posições. Então, isso é uma coisa que a maioria das modalidades de yoga não observam, e o Swastika observa. Quem está certo, quem está errado. Todo mundo está certo dentro do seu próprio sistema, dentro das suas próprias regras. No Swastika Yoga, entende-se que essa é uma forma, inclusive, de você valorizar a mulher que pratica yoga. O Swastika Yoga ele tem essa característica mais matriarcal. Caso você não saiba, o yoga, tradicionalmente, originalmente, lá na Índia, ele é uma arte de homens. As mulheres não praticam. Então, por isso que muitas vezes você vai ver livros que não fazem referência à polaridade, mas isso não quer dizer que a polaridade não exista. É só porque só tem homens praticando mesmo. Existem alguns autores que mencionam isso. Enfim, isso é um devaneio, é só para você entender. Existe polaridade, eu vou te explicar isso tudo. Então vamos lá. Vamos começar pelo nível mais simples de todos, tá? Que é o Sukhasana. Sukha significa exatamente fácil, sem esforço, tá bom? O Sukhasana seria você sentar meio índiozinho. Então, deixa o pé aqui debaixo da canela e fica assim, pronto. Acho que todo mundo consegue sentar dessa forma. Aí o joelho pode ficar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, enfim, tanto faz. Qual que é a questão dessa posição? Quando você se senta assim, naturalmente, essa posição de pernas joga o seu tronco para trás. Então a tendência é que ao se sentar assim, você sinta dores nas costas muito rapidamente, porque como o seu quadril tá jogado ali para trás, as costas estão indo para trás, você tem que fazer força para compensar. E aí daqui a pouquinho começa a doer as costas. Então, essa posição era uma alternativa para você começar assim do absoluto zero. Parênteses rápido. Eu estou falando isso aqui por quê? Porque eu acredito no yoga praticado com foco na filosofia, no autoconhecimento. Você vai ter que fazer meditação, você vai ter que fazer pranayama, você vai ter que treinar técnicas que exigem que você fique assim por muito tempo, tá? É o que eu acredito, é o que eu ensino, é o que eu faço na minha rotina. Fecha o parênteses e a gente volta. Então, sentar dessa forma tende a ser desconfortável muito rápido. Se você está começando agora, você está fazendo práticas de iniciantes, que você fica pouco tempo assim, é uma alternativa. Mas a minha recomendação é, saia disso daqui o mais rápido possível. Porque isso aqui também tem um grande limitante, que é o seguinte. Quando você se senta desta forma, os seus joelhos nunca descem, porque os pés estão apoiados debaixo da canela, debaixo da panturrilha, e aí tem uma resistência aqui, meus joelhos não vão descer, de jeito nenhum. Quando você muda sutilmente essa posição para uma um pouco mais avançada, que é o Samanasana, isso muda completamente. O que é o Samanasana? Você vai pegar esses pés e você vai trazer um para trás e deixar um na frente. Pronto. Você já tem um pé mais perto do quadril, um mais distante. Aqui a gente já começa a ter polaridade. O que é a polaridade? O pé esquerdo dos homens deve ficar mais perto do quadril. As mulheres fazem a mesma coisa, só que o pé direito fica mais perto do quadril, tá bom? Então essa posição é o Samanasana. Você se senta com um pé mais perto, outro mais distante. O que está distante ele pode ficar na frente, como eu estou fazendo aqui, ou ainda eu poderia colocá-lo aqui em cima, tá? Mesmo que você não tenha flexibilidade, quando você fizer isso, o que vai acontecer? O joelho vai ficar mais alto.
o joelho mais alto não tem o apoio aqui embaixo mais, naturalmente, aos poucos, gradativamente, seus joelhos vão descendo. Se você tiver mobilidade suficiente para pôr o pé aqui em cima, você já vai ter uma posição bem mais agradável, bem mais fácil de permanecer por mais tempo. Dentro desta posição, eu vou te recomendar, vou te orientar a fazer coisas que te ajudam a evoluir sem sofrimento, que é usar um apoio para os seus quadris. Isso aqui é muito válido, inclusive, para quem tem uma hérnia de disco que gera uma dor mais intensa ao sentar de pernas cruzadas. Isso aqui resolve. O que você faz? Eu falo isso aqui, não precisa ser esses bloquinhos de yoga, tá? Pode ser uma almofada, pode ser, enfim, qualquer coisa que dê um degrau, beleza? O que você faz com isso? Você senta em cima deste bloco, beleza? E quando você fizer a mesma posição de pernas, nossa, fica muito mais tranquilo. Lembra que quando você não tem flexibilidade, você meio que joga o quadril e as costas lá para trás? E isso faz você forçar as costas? Quando você eleva os quadris, você naturalmente neutraliza essa jogada dos quadris para trás. E aí você faz bem menos esforço, tá bom? Pessoas que têm pouca flexibilidade, quando utilizam esse recurso, geralmente conseguem fazer os joelhos chegarem no chão. Fica muito mais fácil, muito mais confortável. E mesmo que você não chegue com os joelhos no solo, vamos supor que eu não tenho tanta flexibilidade, eu sinto meio que assim, ó. Tá, tô assim, tá? O fato de não ter nada segurando os meus joelhos faz com que aos poucos eu vou ganhando essa flexibilidade, beleza? Então aqui está algumas alternativas para você. Detalhe, isso aqui é um recurso que se você não tiver como adaptar, você não precisa usar. Vai na primeira opção, beleza? A ideia é que um iniciante, a pessoa que está começando agora, ela vai praticar técnicas corporais também. Então, gradativamente, você vai ganhar flexibilidade. E mesmo que você pratique assim por, sei lá, algumas semanas, um mês ou um pouco mais do que isso, o ganho de flexibilidade que as outras técnicas vão te proporcionar vai fazer com que daqui a pouco você evolua para isso daqui, e assim sucessivamente. Daqui, nós vamos para uma terceira posição, que é o Swastikasana. Essa posição, ela é tipo o intermediário, o meio do caminho da parada. Ela está exatamente entre o que tem de iniciante e o que tem de avançado. Ela não é nem lá nem cá. E é uma posição muito confortável. Eu já usei para praticar em lugares gelados. É assim, ó. Swastikasana, você pega o seu pé e você coloca ele bem atrás do joelho. É como se eu fosse esquentar o meu pé, entendeu? Então, eu flexiono aqui, ó, e eu escondi o meu pé entre a coxa e a panturrilha. Beleza? Deu para ver isso? Olha lá, tá assim, ó. Girando aqui para você enxergar. Então, eu posiciono meu pé dessa forma. E o outro pé, tem algumas coisas que você pode fazer com ele. Primeira variação mais fácil, pegar e trazer aqui para cima. Isso é uma forma, beleza? Esse aqui já é um Swastikasana. Essa posição não tem polaridade. Você pode fazer com o pé esquerdo aqui, pode fazer com o direito, tanto faz. O que é o interessante dessa posição? O jeito que eu me sentei aqui me deu um apoio muito grande no chão. Então, meu quadril está apoiado, minhas coxas estão apoiadas e até esse joelho aqui está apoiado. Esse aqui está um pouquinho fora, mas até bem perto do joelho aqui está apoiado. E esse apoio grande, esse apoio amplo, torna a posição mais confortável. Além disso, tem uma outra coisa muito interessante nesse Swastikasana, que é começa a fazer um estímulo nos músculos posteriores aqui da coxa, começa a fazer uma leve rotação de joelho, bem de leve, que vai te preparar para uma posição mais avançada, que é o Padmasana. A gente vai chegar lá. Mas saiba que essa posição, ela já tem um estímulo na flexibilidade, tá? Outra vantagem dela, vamos supor que eu consigo montar do jeitinho que eu mostrei aqui para você. Estou aqui, pratiquei um tempo, vamos trocar agora, vamos treinar outra flexibilidade. O que você faz? Você troca o pé que está atrás do joelho e o outro pé agora é que vai vir para cima. Pumba. Olha lá. Olha só, eu tenho um lado mais flexível. Esse lado chegou no chão.
e eu poderia praticar assim. Então você pode revezar. Por quê? Porque não tem polaridade essa posição. Não tem nenhum pé mais próximo do seu quadril, da região do seu períneo. A posição que fica aqui é diferente. Essa é a primeira variação de Swastikasana. Essa é a forma mais fácil. E nós temos ainda uma segunda forma de se fazer este mesmo asana, essa mesma posição, que é assim. Ao invés de eu simplesmente pegar esse pé aqui que está por fora e puxar ele aqui em cima, eu trago ele por baixo, e aí eu vou passar a mão aqui, ó, entre a coxa e a panturrilha, e eu vou puxar esse pé aqui para trás. Os dois pés vão ficar no mesmo posicionamento, tá? Então eu venho aqui, pego esse pé e eu puxo ele para cá. Pumba! Agora meus dois pés estão escondidos entre a coxa e as panturrilhas. Quando você faz dessa forma, você continua fazendo o treino, a leve rotação de joelho, a leve rotação de quadril, ganhando flexibilidade, continua sendo uma posição muito estável, e se você estiver praticando num lugar frio, deixa os seus pés aquecidos. É bem confortável essa posição. Quando você consegue fazer, é bem confortável, tá? Então aqui está uma terceira opção para você treinar a sua meditação, se você ainda não tem tanta flexibilidade. Mas isso aqui já exige um pouco mais de flexibilidade, beleza? Saindo daqui, a gente começa a vir para as posições avançadas, que são essencialmente duas. Temos o Siddhasana e o Padmasana. O Siddhasana, você vai pegar e colocar o seu calcanhar lá na região do seu períneo, tá? Então ele fica pressionando mesmo. Não é uma posição confortável, eu já vou te antecipar isso. Você pressiona o calcanhar negativo, então o esquerdo dos homens, o direito das mulheres. Você pressiona esse calcanhar nos seus quadris. E a outra perna, ela vem ou alinhada aqui embaixo, ou ela pode vir apoiada aqui em cima. Tanto faz. Qual que é o detalhe dessa posição? Lembra que a posição anterior era muito confortável porque a zona de apoio no solo ela era grande? Pois é. Essa daqui, a zona de apoio do solo, fica pequena porque eu estou sentado meio que em cima do meu calcanhar. Então, ao ficar apoiado em cima do calcanhar, tem um ossinho aqui no meu tornozelo que está pressionando o chão. Isso já é um pouquinho desconfortável se você não tiver uma superfície macia para se sentar. E tudo isso torna o apoio entre meu corpo e o chão muito mais sutil. Então essa não é uma posição que eu consigo relaxar absolutamente. Ela exige um certo nível de esforço para você se manter aqui, mesmo que você tenha flexibilidade, tá? Para fazer ela, você vai ter que ter uma boa flexibilidade pélvica, uma boa habilidade para afastar bem os pés, tá? Esse nível de flexibilidade, de afastamento entre os seus pés. E não é confortável. Ela exige algum esforço. É muito avançada, é muito interessante para quem está querendo evoluir nas práticas de meditação e pranayama, mas não é fácil. E outra coisa, eu não recomendo que você treine isso daqui, a menos que você tenha um instrutor te acompanhando, tá bom? Essa técnica pode trazer alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, uma libido exacerbada demais. Esse efeito colateral acontece quando a gente não observa alguns cuidados com a nossa prática. Então, se você não tem alguém te acompanhando, não recomendo que você treine isso aqui, beleza? Mas é uma posição avançada, é uma posição muito, muito interessante para quem quer evoluir na prática do yoga. E por último, a mais difícil de todas, a mais prazerosa de todas também, é o Padmasana, que é a famosa, o pessoal traduz esse nome e vira Padmasana, vira posição de lótus, se eu não me engano, sentar em lótus, alguma coisa assim que o pessoal costuma falar. Como que funciona o Padmasana? Padmasana tem polaridade, então homens pegam o pé esquerdo primeiro, mulheres pegariam o direito, e você vai trazer o peito do pé sobre a coxa, e a outra perna você vai fazer exatamente a mesma coisa, peito do pé sobre a coxa. E olha lá o que nós temos aqui, o famosíssimo Padmasana, tá? Puxou a blusa. Essa posição, ela é muito confortável, dá pra ficar aqui muito tempo. Tipo,
Já fiz práticas onde eu fiquei 1 hora ou até mais do que isso sentado de pernas cruzadas desse jeito aqui. É fantástico, você nem lembra que você está sentado. É muito, muito, muito agradável quando você domina essa posição. Porém, essa posição, ela é uma posição muito delicada, vamos dizer assim, de você conquistar. O que você não deve fazer? Você jamais deve vir aqui e forçar essa mobilidade, tá? Então, eu não consigo ainda, tá difícil, mas eu vou puxar aqui, jogar o pé lá para baixo, forçar, segurar aqui no meu joelho e puxar o pé para cima e montar. Quando você faz isso, você está forçando a articulação do joelho. Você está forçando uma rotação de joelho. Só tem um problema. Joelho não faz movimento de rotação. Se você forçar para você montar essa posição, você pode machucar de forma grave até o seu joelho, tá? Então, não faça isso. Você não deve jamais fazer essa coisa de joga o joelho para baixo e puxa o pé para cima. Você nunca deve forçar esse movimento de rotação do seu joelho. Onde está a flexibilidade para conquistar essa posição? Não é aqui. É aqui, ó. O que deve rotacionar para que esse pé aqui aponte para cima. Olha só meu joelho está parado. Olha quem está rotacionando. É o quadril, tá? Então quem tem que rotacionar é o quadril. Então o movimento para trazer o pé aqui em cima é um movimento de quadril, não é um movimento de joelho. Então essa posição, para você dominá-la, o que você vai treinar? Você vai treinar isso aqui, ó. Você vai treinar a mobilidade do quadril. Você vai fazer esse tipo de movimento, tá? Esse tipo de alongamento. E aos poucos você vai chegar lá. Então, vamos lá. Te mostrei várias opções. Vamos compilar isso no que você deve fazer. Você que é iniciante, está chegando agora, vai começar a praticar yoga agora. Primeiras aulas, senta em Sukhasana. Tá tudo certo. Não se preocupa. Vai treinando outros asanas, vai ganhando flexibilidade, vai soltando o seu corpo, vai se adaptando à prática, tá? Daqui a pouquinho, quando você sentir que é possível, ou se você já tem um pouco mais de flexibilidade, tira esse apoio debaixo das suas panturrilhas. Se possível, pratique assim, sem nenhum outro adereço, e deixa que a gravidade faça o trabalho dela. Se isso aqui começar a ficar desconfortável, recorre a um apoio para o seu quadril. Senta em cima de uma superfície elevada e deixa o pé lá embaixo. Você vai tornar a posição mais confortável e a flexibilidade vai ficar bem mais prazerosa de você fazer. Entenda que o simples fato de você sentar de pernas cruzadas para praticar meditação, pranayama ou qualquer outra parte ali da sua prática de yoga já desenvolve flexibilidade, tá bom? Depois disso aqui, faça o Swastikasana, aquele que você esconde o pé aqui e pode tanto pôr o pé aqui em cima. Isso aqui está te preparando para o Padmasana, que é uma posição muito mais avançada. Diria que é a mais avançada de todas aqui que eu mostrei para você. E o Swastikasana, faça ele por muito tempo, sem pressa, sem medo de ser feliz. Reveze a perna que você coloca aqui por detrás da panturrilha. Pode fazer essa variação, pode fazer a variação que eu mostrei ali puxando aqui por dentro. E faça muito Swastikasana. Use isso aqui por muito, muito tempo, porque essa posição é confortável, é fácil para você manter por muito tempo, é excelente para você que está num nível intermediário de prática, tá? Manda ver, faz muito Swastikasana. E ela está trabalhando, essa posição ela está trabalhando a mobilidade dos seus quadris, para que daqui a pouco você consiga fazer o Padmasana. O Padmasana, ele tem um aspecto, por que ele é tão avançado? Porque aqui você corta completamente o fluxo na artéria coxofemoral. Então o sangue que iria para suas pernas, ele fica todo preso aqui na região dos seus quadris. Então isso torna a posição muito, muito intensa. Por isso que isso aqui tem tantas posições do yoga que fazem esse posicionamento de pernas. Tem vários asanas que partem daqui. Exatamente por esse segurar a energia, o sangue, a circulação aqui na região dos quadris, que é uma ativação importante de glândulas, de plexos nervosos e por aí vai.
É isso, acho que eu consegui te dar um panorama geral das posições sentadas de pernas cruzadas. É muito importante que você torne isso aqui prazeroso e confortável, independente da etapa da jornada que você está no yoga. Se você é iniciante, se você é avançado, se você está no meio do caminho, enfim, independente de qual ponto você está, é importante que você consiga sentar de pernas cruzadas e fazer a sua prática confortavelmente. Eu acho que isso é o mais importante desse breve guia que eu fiz aqui para você. Encontre o seu ponto de adiantamento, encontre a posição de conforto, não faça o Siddhasana sem ter uma indicação de um instrutor que te acompanhe, e no mais é isso. Busque o Padmasana, mas sem pressa, tá bom? Ele vai chegar uma hora que o seu corpo vai estar preparado para isso e ele vai acontecer. Ah, uma dica extra. Você que ficou até o final do vídeo, uma dica extra. No começo, se o desconforto for muito grande, você pode alternar as posições de pernas cruzadas com a posição chamada de Vajrasana, que é assim, ó. Você senta sobre os calcanhares. Essa posição também é muito confortável para as costas, porque a coluna fica bem alinhada, você está sentado aqui nos calcanhares, fica bem tranquilo executar isso daqui, mas pode não ser confortável para os joelhos ou para as coxas, depende da flexibilidade que você tem nessa região aqui. Então, você pode ficar alternando, faz assim, pratica um tempo, faz na seu respiratório, sua meditação e tal. Nossa, agora o joelho está incomodando. Beleza, volta para cá. Aqui você vai forçar menos o joelho e força as costas. Aqui você descansa as costas e força o joelho. Então não tem problema, se você está começando, vai no seu tempo, tá? Vai no seu time. Não tem problema você inicialmente fazer esse revezamento de posições. E segue fazendo sua prática certinho, com disciplina. O mais importante é a disciplina e o conforto. Conforme você for praticando certinho, sempre com disciplina, com constância, a flexibilidade vai vir. Relaxa, dá tempo ao tempo. Yoga, com foco em autoconhecimento, em filosofia, em expansão de consciência, não é um sprint, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, diria que é um Ironman, vai demorar, é longo prazo. Então, não tenha pressa, desfrute da sua jornada, torne ela prazerosa, torne ela confortável e deixe as coisas acontecerem no seu tempo, beleza? Se você quiser praticar yoga comigo, vai ter o link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer a comunidade Sattva. A gente se vê numa próxima. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até breve.